Olá, bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de geografia e peço a você que pegue aí a apostila e acompanhe comigo essa aula. Hoje nós vamos aprender do local ao global, né? Conexões em múltiplas escalas geográficas. Ou seja, né, nós estamos falando do conceito de lugar ainda, né? Então, como você verificou, o desenvolvimento das técnicas ela possibilitou aos seres humanos ocupar e transformar tanto o espaço geográfico do planeta, né, quanto aqueles espaços que vivenciamos, onde realizamos nossas atividades diárias. Então, o homem, né, como foi explicado para vocês, o homem ele começa a transformar aí, né, o ser humano ele começa a transformar o espaço geográfico de acordo com a sua necessidade, né? Então, quanto aquele espaço que vivenciamos, que estamos aí dia a dia, né, onde realizamos nossas atividades geográficas, quanto também o espaço geográfico em si, né, o planeta em si, onde que as áreas continentais, todos os continentes, ela vem sofrendo transformações aí diariamente, né? Todos os dias ela sofre transformações, né, ocasionadas pela ação do homem. Além disso, não somente o desenvolvimento, mas também a difusão, né, cada vez maior de máquinas, né, e equipamentos e a descoberta de novas técnicas médicas, entre outros avanços, trouxeram mais qualidade de vida e tornaram mais longa, né? Então, através dessas transformações, dessas modificações aí, né, que o ser humano ele vem promovendo, então foi possível, né, em larga escala aí, desenvolver, né, alcançar, né, certas, né, partes aí, alcançar também, né, certos domínios, né, por exemplo, quando falamos da descoberta de novas técnicas, né, máquinas e equipamentos, então cada vez que o nosso planeta ele está aí se modernizando, cada vez que estão acontecendo, né, crescendo, se criando cada vez mais tecnologias, mais está propício nosso planeta Terra a ser transformado, a ser mudando, né, a ser mudado, né? Então aí cada área continental, gente, ela vem sofrendo algumas transformações, né? Ela vem sofrendo algumas modernizações aí, né? E através dessas novas técnicas, dessas modernizações, né? E entre outros avanços, né? Podemos dizer tantos avanços tecnológicos, né? Quanto avanços, né? De conhecimentos médicos aí, né? Trouxeram mais qualidade de vida. Quando falamos mais qualidade de vida, né, está relacionado às novas técnicas médicas, né? Um exemplo aí, né, é em rapidez eles começaram aí a criar essa vacina contra o coronavírus. Então, de acordo com essa mudança, né, com essas modernizações, com essas técnicas, foi possível aí, né, criar mais aí, podemos dizer, remédios, criar mais questões aí, né, para tornar a vida do ser humano mais longa, né? Se não existisse, como nas eras antigas, se não existisse esses testes, né, essas tecnologias de raio-x, né, não iríamos conseguir saber aí qual era, né, qual é a verdadeira doença, o que a pessoa está sentindo no momento, né? Então aí com essas modernizações deu para se estender, né, mais aí, prolongar mais aí a qualidade de vida do ser humano. Lógico, né? Para se ter uma ideia, cerca de 200 anos atrás, as formas mais comuns de deslocamento por distâncias consideráveis eram por meio de trens, navios e cavalos. Atualmente, podemos viajar centenas de quilômetros em uma hora a bordo de aeronaves.
Então olha para vocês verem como que essas técnicas, essas modernizações, elas começaram aí a também, né, facilitar o nosso deslocamento. Nós começamos a deslocar de um lugar para o outro, né, com mais rapidez, né? E também de forma mais comum de deslocamento por distâncias consideráveis, né? Como por exemplo aí foi falado no texto, cerca de 200 anos atrás, os deslocamentos eram feitos por meio de trens, navios e cavalos, né? Imagina como que era mais distante, né? Esses locais aí para se chegar até o seu destino. Imagine como que era difícil de se comunicar com alguém, né? Principalmente aí que eles ficavam, né, viajavam principalmente para lugares mais distantes, ficavam por horas e horas e horas, até mesmo tinham que ir dormindo, né, parando em alguns determinados locais quando fossem viajar aí a cavalo, por exemplo, né? E antigamente era dessa forma, né? Para se dar uma notícia para a pessoa que morava numa cidade mais distante aí, né? Era feita através de cartas e que essas cartas eram levadas por pessoas a cavalo, né? Os correios eram feitos a cavalos ou até mesmo, né, mandava-se por navios e trens e até chegar ao destino da pessoa, né? Esses comunicados, esses avisos, né, seriam como se fosse, né, já tinha acontecido aquele comunicado, ou, né, se fosse para convidar alguém para uma festa, teria que se mandar aí, né, praticamente até um mês adiantado para que a pessoa ela tivesse tempo de se programar, né? E mudando para atualmente, para os dias atuais, para o nosso século aí atual, né? Nós podemos viajar centenas de quilômetros em uma hora a bordo de aeronaves, né? Então, olha como que, né, mudou aí essas qualidades, né, de transporte, como que mudou a rapidez de se chegar de um determinado local ao outro, né? Então, um lugar que demoraria horas e horas, né, dias e noites viajando, chegamos aí, né, em questão de uma hora a bordo de aeronaves. Então, você já parou para pensar na evolução da tecnologia nos últimos tempos? Então, entre essas duas fotos aí se passaram-se 200 anos. Olha que interessante, né? Essa foto desse trem aí e 200 anos depois, olha como que o meio de transporte ele evoluiu, né, levando ainda uma maior quantidade de pessoas também, né, e com a evolução mais rápida, né, esse meio de transporte aí ele veio a evoluir, né. Os avanços da tecnologia tornaram muitos lugares antes isolados mais conectados entre si e com o restante do planeta, né? Então, por exemplo, na primeira parte do século XX, era comum que, para atravessar a distância entre duas cidades vizinhas, quaisquer, fosse necessário andar em um veículo conduzido por animais de carga, como bois ou cavalos, por um trecho de 20 a 30 quilômetros de estrada de terra durante um dia quase inteiro, caso o tempo estivesse bom. Atualmente, o mesmo percurso pode levar menos de uma hora com um veículo motorizado em uma estrada asfaltada. Então, gente, a tecnologia aí ela veio tornar, né, os lugares que antes eram mais isolados, aqueles lugares que antes não se conseguia chegar, né, mais conectados entre si com o restante do planeta. Aí estamos falando, né, em questões aí de comunicação de uma pessoa com a outra. Atualmente, né, nós aqui, né, no Brasil podemos comunicar com as pessoas, né, lá dos Estados Unidos, quem tem parente fora do país, né? Então, estamos aí antes um lugar que a gente nem conhecia, nem era possível conhecer, nem passava na nossa cabeça, né, como é que era os Estados Unidos.
hoje a gente, né, tem mais a noção, é só pesquisar, né? Ou quem tem parentes que moram fora, é só conectar com elas, né, através das redes sociais, através, né, do WhatsApp hoje em dia que utilizamos aí. Então tudo se modernizou, né? E os lugares que antes nós não poderíamos saber, não poderíamos entender, imaginar, hoje nós conseguimos ver, né? Conseguimos ter acesso mesmo que a longa distância. Então na primeira metade do século era comum aí, né? Século XX era comum atravessar a distância, né, entre duas cidades vizinhas com veículos puxados, né, por animais aí de carga, né? Então, e esse trecho demorava muito aí, né, de 20 a 30 quilômetros de estrada de terra ainda. Então, era, né, mais difícil o acesso de um lugar para o outro. Então, muitas das vezes as pessoas elas nem queriam viajar de uma cidade para outra devido a esse impasse, esse problema, né? E aí elas ficavam tempos e tempos aí sem ver a sua família. E atualmente isso pode levar menos de uma hora com nossos veículos motorizados que nós temos, né? E ainda para facilitar, né, uma estrada asfaltada. Já imaginou nós aqui de Pirapora viajar lá para Montes Claros para visitar algum parente que você tenha, né? Com um veículo aí conduzido por animal de carga. Quanto tempo nós iríamos demorar, né? Devido aí às questões do cavalo, né? Do animal que você tem que estar parando para dar ele água, né? E a estrada não fosse asfaltada, né? Fosse uma estrada de chão, de terra, né? Olha para vocês verem quanto esse impasse iria, né? Ocasionar aí para que você mesmo não viajasse, né? De um lugar para o outro. Então, né? Com essa modernização veio aí a facilitar mais a nossa vida. Dessa maneira, distâncias entre antes, né, consideradas longas por exigirem dias para serem atravessadas, hoje são percorridas em 1 a 2 horas de voo por uma moderna aeronave. Assim como mercadorias produzidas em locais distantes chegam às prateleiras dos mais diversos estabelecimentos comerciais diariamente. Podemos dizer, portanto, que a modernização dos meios de transporte fez as distâncias entre os lugares parecerem cada vez menores, né? Então, olha para vocês verem, até as mercadorias que antes demoravam chegar às prateleiras, hoje essas mercadorias aí elas já chegam, né, diariamente. Então, os estabelecimentos não precisam preocupar aí, né, com a falta desses alimentos, né, com a falta aí dessas mercadorias. Porque, né, rapidamente, diariamente, né, constantemente estão chegando aí essas mercadorias. Então, as distâncias que antes, né, eram mais aí longas, né? As distâncias que eram mais longas, aquelas distâncias onde que as pessoas, né, elas ficavam muitas das vezes apreensivas de sair de um lugar para o outro. Hoje elas já são percorridas, né, em 1 hora, 2 horas de voo, né? Por uma moderna aeronave. Olha que interessante, então, a modernização trazendo, né, mais facilidade e mais comodidade, né, para vocês aí, né, e para nós atualmente. Então, esses meios de transporte, né, com a modernização, né, elas fazem com que essas distâncias, né, antes que pareciam longas, né, umas distâncias grandes, hoje elas parecem cada vez menores, né? E além dos meios de transporte, outro setor também contribuiu muito para aprimorar os lugares, que foi o setor de comunicação. Com a internet, o telefone, principalmente as pessoas de cidades afastadas podem conversar-se de forma quase instantânea, né? E com a comunicação também se espalha a informação. Então hoje, né, gente, através dos meios de comunicação, né, principalmente aí a internet, o telefone,
ele tem nos ajudado muito, como eu falei para vocês, a terem contato com pessoas em longas distâncias, né? Como por exemplo, hoje nós podemos ter contato com pessoas fora do nosso país, né? Estados Unidos, Canadá, na África, Egito, né? Na Ásia, no Japão. Então são vários locais aí que nós podemos ter sim contato com essas pessoas, né? Principalmente parentes nossos que moram nessas longas distâncias. E ali é mais fácil, né? Com a internet, de forma que podemos conversar praticamente assim na atualidade, né? Como por exemplo, eu posso fazer uma videochamada hoje, ver como que a pessoa está, eu posso conversar com ela, então praticamente cara a cara, né? Na realidade ali naquele momento. Então, olha para vocês verem que o meio de comunicação ele veio facilitar a nossa vida, né? Então, as pessoas hoje em dia têm informação de tudo, né? Com esse meio de comunicação se espalha a informação, né? Como por exemplo, nós podemos perceber notícias, receber notícias atuais de países, né? Fora aí, de locais, de cidades aí fora, onde que a gente tem notícia, né? E informação atualizada, né? E informação assim mais que depressa, né? Que aconteceu em determinado local, né? Na verdade pode até estar acontecendo agora. E aí com as informações, com a internet, com o telefone, nós conseguimos acessar aí essas notícias o mais rápido aí, né? No entanto, é preciso considerar que ainda há locais onde os avanços e as conexões com o restante do planeta não são tão facilitados. Em diversas localidades da África, da América Latina e da Ásia, a eletricidade é limitada ou simplesmente inexistente. E mesmo em grandes cidades, há grandes grupos sem acesso ou com acesso restrito à internet e à telefonia móvel, né, pessoal? Ainda hoje, né, nesse país tão moderno, tão, né, grande, nesses países aí, né, vamos dizer assim, ainda hoje existem pessoas, né, locais aí que os avanços, né, tecnológicos não chegaram devido à falta de eletricidade, né? Como por exemplo, nós temos aqui no Brasil, né? Quando fala-se da América Latina, podemos citar o nosso país lá pro rumo da Amazonas, por exemplo, né? Existem pessoas que, como por exemplo, aldeias, né, indígenas que não têm acesso aí à eletricidade, né? E eles ficam quase que incomunicáveis. Lançou-se um projeto e vocês devem lembrar, né, que nós estudamos também no quinto ano, na aula passada, quando estava falando de robótica, né? Lançou-se o projeto, falamos de energias renováveis, né? Desculpa, tecnologia, energia renovável. Nós falamos que, né, ficamos sabendo, aprendemos aí sobre, né, o projeto do nosso país, né, onde que era levar as placas solares para conduzir energia para esses povos, essas pessoas aí, né, principalmente do Amazonas, essas pessoas indígenas, onde que elas teriam acesso aí à eletricidade e também acesso, né, com a eletricidade chegando até eles, eles teriam acesso aí também, né, à internet, a esses meios mais modernos para se comunicar entre si. Então, isso daí, pessoal, né? é, Veio, né? Com essa modernização, ela vem aí tentando ajudar as pessoas, até mesmo aquelas pessoas de longa distância, né? Aquelas pessoas que até hoje não têm acesso. Então, mesmo nesse mundo, né, moderno, nesse mundo aí, né, que nós temos que está em constante transformação, existem, né, pessoas que ainda não têm acesso a esses avanços tecnológicos, né, a essas conexões aí que nós temos no nosso planeta. Então, dessa forma, quando analisamos os fenômenos geográficos, podemos considerá-los em diversas escalas, né?
ou seja, estudar tanto com base na realidade de um bairro, de um país, quanto na de um continente. Então, quando nós vamos analisar esses fenômenos geográficos, né, essas transformações geográficas, nós então devemos considerar diversas escalas, né, desde a escala local, né, onde que nós vivemos, no lugar onde estamos inseridos, na cidade, no bairro onde estamos inseridos, até ir analisando até chegar o que? No continente ou no planeta Terra em todo em si, né? Então, esses fenômenos geográficos, essas transformações, essas modernizações, é possível estudar, né? Na base local, né? Ou seja, de escalas, né? Tanto escalas locais quanto escalas globais. Então é importante estudar, né, gente? Então, a partir dessa modernização, nós temos aí essa facilidade de estudar, de conhecer determinado local, de conhecer, né, o bairro, a cidade onde nós moramos, de conhecer o estado onde nós estamos inseridos, né, de conhecer o nosso país e até mesmo se estender para outros continentes, outros países, né, e ali conhecer também, né, a dinâmica estrutural do nosso planeta Terra. Então são várias facilidades aí que essa modernização, esses fenômenos geográficos, né, vem nos facilitar aí de conhecer tudo isso, né, todo o nosso planeta, tudo aquilo que rege o nosso planeta, né? Então é fácil através desse meio de comunicação, dessa internet, dessa modernização que estamos vivenciando atualmente. Então, a escala geográfica ela se refere, portanto, ao tamanho da realidade ou do fenômeno que está sendo analisado, né? Então, a escala geográfica é isso, gente. Então, nós podemos ver, né, aquele local em determinado, né, tamanho, a realidade dele, como que ele está, né? Como que é regido aquele lugar, como que aquele lugar está na atualidade, como que ele era antes, podemos conhecer também, né? Então, tudo ali que está sendo analisado, tudo que nós formos analisar, né, através da escala geográfica, né, através do espaço geográfico ali, né, que se está inserido, que o local foi construído, né, ali nós conseguimos então analisar, né, de forma mais específica. Então, se a realidade de uma cidade específica, por exemplo, trata-se de uma análise em escala local, se for um fenômeno que abrange todo o planeta, como do comércio internacional, estaremos fazendo uma análise em escala global, né? Então, se a realidade for uma cidade específica, por exemplo, eu quero analisar a Pirapora. Então, eu estarei o que, gente? Analisando, né? Fazendo uma análise local, né? Daquele determinado território que eu estou especificando, né? Daquele determinado local que eu estou analisando. Então, eu estou fazendo aí, né? Uma análise de escala local. Como que é Pirapora? Quem é que rege Pirapora? Quantos postos de saúde tem em Pirapora? Quantos hospitais tem em Pirapora? Quantas escolas tem em Pirapora? Então, estou fazendo análise local, né? Daquele determinado local que eu especifiquei. Agora, se for um fenômeno que abrange todo o nosso planeta Terra, se eu quiser analisar como, por exemplo, o comércio internacional, né? Aonde que chega aí as frutas colhidas aqui em Pirapora, até onde que vai, ela é exportada para, né, outros países, né, ela vai sair daqui até chegar em São Paulo lá no Ceasa, do Ceasa ela é exportado, né, ou quem sabe aí, né, algum objeto que foi construído no Brasil, ou a matéria-prima, ou a nossa gasolina que ela é exportada para fora, né?
tratamos aí um assunto, né, que atualmente ele é um assunto muito aí, né, discutido, que é o preço da gasolina. Mas e aí, se eu quiser analisar a gasolina, como que ela é vendida aqui dentro do território nacional e como que ela é vendida, qual o valor que ela é vendida aí pelo território, né, internacional. Então, estaremos fazendo aí, gente, uma análise de escala global, onde que nós vamos analisar tanto o nosso território brasileiro, quanto também outros territórios aonde que chega a nossa gasolina, né? Ou a fruta, ou determinado medicamento, né? Então são várias aí análises que nós vamos fazer, né? Várias escalas que nós iremos fazer, né? E por fim, pessoal, na aula de hoje, nós temos uma atividade. Essa atividade aí, ela está pedindo para vocês observar a imagem, né? Observe essa imagem a seguir. E com base no que está sendo representado aí, faça o que se pede. Então, no esquema, esse esquema aqui, ó, à esquerda, o que que nós podemos perceber, né? Verificamos um círculo contendo outros círculos aí, né? Cada um deles apresenta uma escala de análise que pode ser encontrada na geografia. Desde a escala local, olha aqui esse pontinho vermelho, né? Até a escala global, né? Então, considerando o planeta Terra, pense em uma localidade que exemplifique cada nível do esquema apresentado em registros. Então pense num local. Ah, eu quero falar da minha cidade, depois eu quero estender aí, né? Eu quero retratar minha cidade, depois eu quero estender e retratar meu estado, né? Então, olha para vocês verem que vocês têm que retratar, registrar aí, né? O local, né? Considerando até mesmo nosso planeta Terra, né? Na escala global, né? Uma localidade, né, que você quer. Onde que está a minha cidade, né? Eu quero apresentar a minha cidade, onde que ela está inserida. Então eu posso pegar e representar, fazer um desenho de Pirapora, né? E onde que Pirapora está? Dentro de qual estado, né? De qual escala estadual? Dentro de Minas Gerais. Então eu vou desenhar Minas. E onde que está aí meu estado, né, Minas Gerais, em qual nacionalidade, qual escala global, qual escala nacional aí, né? Minas está dentro de isso mesmo, né? Dentro do Brasil, né? Então, olha para vocês verem que interessante. E o Brasil, ele está dentro de qual continente, né? Então, o Brasil, ele está dentro do continente americano, sul-americano. Então eu vou fazer o desenho aí do sul da América, né? E por fim, o meu continente sul-americano, ele está dentro de qual escala global? Dentro do nosso planeta Terra. Então olha para vocês verem aqui um exemplo, né? Estou dando. Então primeiro eu vou desenhar o meu planeta, minha escala local. E aí eu escolhi a minha escala local, que é Pirapora. Olha como que é os contornos de Pirapora, né? Aqui, pessoal, eu pesquisei no Google Maps, né? E aí vocês podem fazer isso também. Não tem importância, né? É a escolha de vocês qual é a escala que vocês querem. Por exemplo, aqui é Pirapora, minha escala local, mas vocês podem iniciar através do bairro de vocês, ou vocês podem iniciar através da casa de vocês, né? Então olha para vocês verem. Então aqui é o contorno de Pirapora. Eu iniciei por Pirapora, né? Então eu vou desenhar no meu caderno Pirapora. E aí eu quero falar a escala, aqui é a minha escala local. E eu quero minha escala estadual, né? Então minha escala estadual, vamos ver onde que Pirapora está inserida. Isso mesmo, dentro de Minas Gerais. Então eu vou desenhar Minas Gerais, né? Você pode também desenhar Pirapora bem pequenininho, depois vir aqui em Minas Gerais e desenhar ele médio, né? E aí eu vou para minha escala
né, nacional. Qual que é minha escala nacional? Isso mesmo, né? Acabei de explicar para vocês. Nosso país nacional, Brasil. Então eu vou desenhar o meu contorno do Brasil. Olha aqui Minas Gerais aqui dentro, ó, eu posso também desenhar já aqui Minas Gerais e depois achar a localização de Pirapora e desenhar Pirapora aqui dentro de Minas. Então é minha escala, né? E eu tenho minha escala aí, né? É, continental. Qual que é minha escala continental, gente? Isso mesmo, né? Nosso continente, América do Sul. Olha aqui para vocês verem nosso continente sul-americano. Ou eu posso colocar também o continente por si só, né? Continente todo, né? Americano todo. Aí vem englobar também a nossa América do Norte e América Central. Mas vocês podem fazer o nosso continente sul-americano, né? Pois nós estamos, né, na escala nacional, continental, o continente sul-americano. Olha para vocês verem então aqui ó, os contornos do nosso país, o Brasil, e temos o contorno do nosso continente sul-americano. E por fim, minha escala global, né? Minha escala global, eu tenho aí, né, o meu planeta Terra. Eu posso escolher, né, alguma desses aí e representar, né, o meu planeta Terra. Então deu para entender, pessoal, a nossa atividade de hoje é essa, né? Então nós vamos representar. E eu, né, o tio ele vai aí atribuir a atividade para que vocês possam postar aí, né, a foto de como que foi, né, essa experiência de fazer aí essa escala global, né, essa escala desde a escala local até chegar na escala global, né? Então vocês vão, né, representar uma localidade. Aqui eu representei a minha localidade, né? Mas eu poderia iniciar através da minha casa, depois iniciar através do meu bar, da minha rua, né? Escala local, né? Minha casa, minha rua, meu bairro e minha cidade. Aí depois eu ia para a minha escala estadual, meu estado, minha escala nacional, que é meu país, minha escala continental é o continente, né, onde que eu estou inserido, e minha escala global, né, é o meu planeta, né? Então olha aí para vocês verem que interessante essa atividade. Beleza? Então a nossa aula de hoje é isso. É até aqui. Eu espero que vocês possam fazer essa atividade aí. Beleza? E me mandar. Um grande abraço para vocês. E até a próxima aula aí. Tchau, tchau.